Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa sobre a responsabilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa saudação também a você, de outra denominação religiosa, que nos acompanha aqui no programa. Deus abençoe você e toda a sua família. No programa de hoje, o pastor Hernandes tem um tema intrigante para nós. Ele vai falar sobre os profundos contrastes mostrados na Palavra de Deus, em um texto que nós conhecemos e você verá daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de chamar você para fazer parte desse ministério conosco. Eu gostaria que você fosse um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. É muito importante nós termos programa na televisão que prega o Evangelho como ele é, mesmo que seja assim de uma denominação religiosa como a nossa. O grande objetivo não é falar da denominação nossa, mas é pregar o Evangelho. Eu gostaria que você somasse forças conosco nesse ministério. Ligue para nós de segunda a sexta, no horário comercial, e diga: eu quero ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós vamos enviar para você, como sinal de gratidão, esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Uma meditação por dia à luz da Bíblia Sagrada, muito edificante, e nós vamos mandar gratuitamente para você. Desde já, muito obrigado por ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Conforme foi anunciado, nós vamos falar sobre o tema Os Profundos Contrastes. E vamos basear esta mensagem em Lucas 16, versos 19 a 26. Vamos ouvir a leitura deste texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Esta é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Jesus Cristo fala sobre um homem rico que vivia vestido de púrpura e linho finíssimo, que se regalava todos os dias nos seus banquetes. À sua porta, entretanto, jazia um mendigo, cheio de chagas, desejando fartar-se das migalhas que caíam da sua mesa.
e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Diz a Bíblia que este mendigo chamado Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro que venha e molhe o seu dedo e ponha na minha língua para que eu me refresque diante destas chamas. E aí a resposta que ele escutou foi: lembra-te que tu tiveste os privilégios na vida. E agora Lázaro está no seu consolo e tu no teu tormento. Aliás, há um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que os de lá não podem passar para cá, nem os de cá passarem para lá. Esse texto é tão claro que quase que não carece de explicação. A vida não é simplesmente viver, a morte não é simplesmente morrer. Aqui tem 3 contrastes que eu gostaria de ressaltar para você. O primeiro contraste é o contraste na vida. Um é rico, o outro é mendigo. Um está vestido de linho finíssimo e púrpura, o outro está coberto de trapos. Um celebra a vida com banquetes, o outro está passando fome à sua porta. Um está cercado de convivas ilustres, o outro tem os cães leprentos a lamber-lhe as úlceras. Um está cercado de glamour, o outro causa náuseas e repugnância. Este é o contraste da vida. Este é o contraste que você vê nas ruas. Uns que têm de mais, outros que têm de menos. Uns cheios de ouro, pedras preciosas, riquezas, vestes caras, banquetes majestosos, viagens magníficas, luxo e conforto. Os outros amargando uma pobreza implacável. Mas a vida não apenas consiste nesta jornada do berço à sepultura. Tem um segundo contraste que vale a pena destacar. É o contraste na morte. Diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas não diz que ele foi sepultado. Conhecendo os cães do Oriente daquela época, que vinham lamber-lhe as feridas, talvez os cães tenham sido a sua própria sepultura. Mas o rico morreu e foi sepultado. E que sepultamento! E que pompa! E que luxo! Que caixão de cedro! E quantas flores! E quantos discursos em sua homenagem, exaltando a sua riqueza, a sua fortuna, seus predicados. Este é o contraste na morte. Algumas pessoas morrem, ninguém fica sabendo. São tidos como indigentes, são jogados em valas rasas. Outros têm cortejo fúnebre, têm carros alegóricos carregando o caixão, tem multidão atrás, chorando e fazendo longos e belos e eloquentes discursos em homenagem ao morto. É o contraste na morte. Mas um outro contraste que o texto nos apresenta é o contraste na eternidade. Do outro lado da sepultura, as coisas mudaram. A circunstância se inverteu. O Lázaro leprento, cheio de chagas, faminto, andrajoso, é escoltado pelos anjos de Deus para o paraíso, para a casa do Pai, para o céu, para um lugar de bem-aventurança eterna. Porque Lázaro significa Deus é meu refúgio. Apesar da pobreza, apesar da doença, apesar da escassez, ele pôs a sua confiança em Deus e agora desfruta de uma eternidade de gozo inefável, de bem-aventurança eterna. O rico, ocupado apenas consigo mesmo, pensando apenas no seu bem-estar, construindo apenas para o seu deleite,
deixando faminto à sua porta alguém que está precisando de socorro e ajuda. Ele não tem tempo para cuidar da sua alma, ele não tem tempo para cuidar do seu próximo, ele está apenas curtindo os deleites da vida, morre e agora, quando acorda, ele está no inferno, um lugar de tormento, de choro e ranger de dentes, um lugar sem consolo, um lugar onde as suas orações não são mais ouvidas, um lugar irremediável, não pode mais se sair de lá. Este é o contraste na eternidade. Portanto, eu quero fechar o programa de hoje com um grande alerta ao seu coração. A vida não é apenas viver. Morrer não é apenas morrer. Aqui é o momento de você se preparar para você se encontrar com Deus. Todos nós vamos ter que comparecer perante o reto juiz para dar contas da nossa vida. Naquele dia não tem mais tempo para se preparar. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você se voltar para Deus. Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é o dia de você colocar sua vida nas mãos do Deus eterno e pedir clemência, misericórdia para Ele, porque Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Porque se você não se render a Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados e crer no Filho de Deus, não há esperança para a sua alma. Você pode ter dinheiro, você pode ser religioso, você pode ter família, você pode ter amigos, você pode ter fortunas, mas ao partir deste mundo você não levará nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. Hoje você precisa se arrepender e crer, porque do contrário, aqueles que morrem sem Cristo hão de acordar num lugar de tormento eterno, onde não tem consolo, onde não tem refrigério, onde não tem esperança. Portanto, agora você tem a oportunidade de acertar a sua vida com Deus. Nenhuma igreja pode salvar você. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum sacerdote pode salvar você. Nenhuma denominação religiosa pode salvar você. As suas obras não podem salvar você. Só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados, só Jesus Cristo pode dar a você a vida eterna, só Jesus Cristo pode tomar você pela mão e conduzir você à casa do Pai, à bem-aventurança eterna, agora mesmo. Entregue o seu coração para Jesus. Ele está de braços abertos para receber você. Ele tem prazer e deleite em perdoar você. E se você se voltar para Deus agora, haverá uma festa diante dos anjos de Deus lá no céu pela sua volta. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles te conheçam como Deus vivo e recebam Jesus, o teu Filho, como seu Salvador pessoal. Esta é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Está entre nós o pastor Ricardo Mota e ele vai participar conosco mais uma vez do nosso encerramento. Pastor. Muito obrigado por esta palavra. Amém. Eu tenho dito aqui no programa Verdade e Vida, a pregação do Evangelho aqui no programa Verdade e Vida é como de fato é. Veja, essa mensagem de hoje não é uma mensagem muito popular. É preciso ousadia para pregar o Evangelho como ele é, mas é a verdade. A palavra de Deus não é para que nós nos sintamos confortáveis. Ela precisa ser pregada como de fato ela é. A importância do programa Verdade e Vida, esse ministério de evangelização pela televisão. Eu espero que você tenha sido impactado com esta palavra e se volte para Deus, porque a vida nós aprendemos aqui. Não é simplesmente viver e morrer não é simplesmente morrer. Deus abençoe muito você e sua família. Some forças conosco nesse ministério. Você pode acompanhar esse ministério, as mensagens, também pelo canal no YouTube, Programa Verdade e Vida. Entre lá, ouça esta e outras mensagens. E também ligue para nós durante a semana, de segunda a sexta, no horário comercial 0800 119 105.
Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Ricardo Mota. E nós estamos encerrando mais um programa Verdade e Vida, mas voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, que bom ter você conosco nesse programa. O Cada Dia é uma realização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigada por sua audiência. Você é uma pessoa hospitaleira? Gosta de receber visitas em sua casa? E quanto à cortesia? Você tem hábitos de usar palavras educadas com o seu próximo, como por favor, com licença, muito obrigada? Essas são palavras essenciais que devemos cultivar no nosso dia a dia. Usar de hospitalidade e cortesia faz bem para qualquer pessoa, não é verdade? E você, se considera uma pessoa hospitaleira e usa da cortesia com quem está do seu lado? Cada dia que passa, vivemos numa sociedade individualista e o diálogo entre as pessoas está cada vez mais difícil. Alguns requisitos, como hospitalidade e cortesia, estão saindo da lista de boas maneiras do caderno das crianças, adolescentes e adultos. Precisamos repensar esse assunto, mas, primeiramente, temos de entender o significado e o valor dessas palavras. Quem usa de hospitalidade ou é uma pessoa hospitaleira é a que hospeda por bondade e amor, que acolhe visitas, hóspedes. E hospitalidade vem regada da cortesia, maneiras delicadas. Como você trata aqueles ao seu redor? Você se considera uma pessoa hospitaleira? Usa da cortesia com quem está do seu lado? Receber as pessoas com amor e carinho faz parte do nosso currículo de boas maneiras, assim como para quem está sendo servido deste ato de bondade. Sempre é bom lembrar dos velhos provérbios que nos ajudam a refletir. A cortesia abre qualquer porta. Seja cortês com todos, até com os inferiores. Se a cortesia é uma honra para quem a recebe, muito mais o é para quem a faz. A cortesia é companheira inseparável da virtude. Hospitalidade e cortesia, uma dupla inseparável que também faz parte do cardápio de muitas empresas. O termo hospitalidade vem do latim hospitalitate, que nos remete diretamente ao ato de hospedar ou receber alguém de forma gentil e respeitosa. A gastronomia é um dos segmentos em que a hospitalidade também está relacionada. Quem oferece esse tipo de serviço, como no caso do empresário Gustavo Mortada, deve estar ciente de que os clientes querem e devem ser tratados com cortesia, respeito e eficiência. No meu ponto de vista como empresário, que a gente desenha um pouco mais a parte estratégica do projeto,
A gente gosta de tratar o atendimento como uma peça da engrenagem. Ela não é a principal, ela é tão importante como qualquer outra dentro da minha proposta de negócio aqui do café. Porque é o seguinte, a cortesia ela é obrigatória em qualquer segmento, em qualquer situação, até numa venda online, né? Então eu preciso deixar meu cliente à vontade. Acho que a grande questão é essa. Primeiro, ser sempre cortês do ponto de vista de atendimento de quem recebe, introduzir o uso da casa, dar liberdade e a tranquilidade para que essas pessoas se sintam à vontade para exercer a expectativa delas dentro da casa. E daí para frente é como qualquer empresa, o que é pedido tem que ser entregue dentro dos padrões estabelecidos. Dessa forma a gente entende que eu concluí minha entrega, eu tive um ótimo atendimento. Como você viu na reportagem, boas maneiras, cortesia e hospitalidade devem sempre constar na lista diária para uma boa convivência. Então, comece ainda hoje a pôr em prática a hospitalidade e a cortesia. E lembre-se que o maior desafio disso é praticar em nossa própria casa. Hospitalidade e cortesia, queremos falar mais sobre esse tema depois do intervalo. Mas antes, quero chamar sua atenção para um projeto que tem abençoado a milhares de pessoas no Brasil e até fora dele. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ao longo de seus 158 anos aqui em nosso país, tem se dedicado na proclamação do Evangelho de Jesus. Hoje, ela investe fortemente em programas de TV, rádio e web, levando o Evangelho a milhares de pessoas. E você pode participar ativamente desse Ministério de Evangelização do Brasil. Como? Sendo um parceiro em missão, isso mesmo. E para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800 119 105. Ligando, você diz que quer se tornar um parceiro em missão e você receberá gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Desde já, eu agradeço o seu apoio. Voltamos depois do intervalo com o pastor Rodrigo Leitão. Fique conosco. Olá, bom dia! Você já percebeu como em nossa cultura nós somos constantemente impulsionados a vivermos o individualismo? A focarmos todos os nossos esforços em nosso próprio bem-estar, independente do que isso gere ao outro que está ao nosso redor? Eu tenho percebido muitas vezes quando uma pessoa está prestes a tomar uma decisão complicada, que poderá prejudicar ou até mesmo magoar muitas pessoas à sua volta, legitimar tal atitude com a seguinte frase: mas eu tenho o direito de ser feliz. E nesse sentido, não importa a felicidade dos outros. No início do século XIX, o filósofo alemão Max Stirner escreveu em seu livro O Único e Sua Propriedade que existem dois tipos de pessoas: aquelas que são egoístas, sabem que são egoístas e fazem tudo para satisfazer o seu egoísmo, e aquelas que são egoístas, mas acham que não são. Max Stirner foi uma das primeiras pessoas a sistematizar o individualismo, mas ele não era um isolacionista. Ele afirmava que sempre tínhamos que ter pessoas à nossa volta, pois elas poderiam ser o objeto do nosso desejo ou o caminho para obtermos o nosso desejo. Muitas vezes é assim que agimos. Olhamos para o nosso próximo como se ele fosse simplesmente um caminho para que nós possamos alcançar os nossos desejos. E assim, nós usamos as pessoas.
Quando o nosso pensamento está focado no individualismo, hospitalidade e cortesia não são práticas comuns em nosso cotidiano, pois, afinal de contas, estamos plenamente focados em nosso próprio bem. Mas não é isso que a sabedoria bíblica nos ensina. Na carta que escreveu aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus, há uma mudança significativa em nossas atitudes, pois o próprio Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos por amarem uns aos outros. É nesse sentido que o apóstolo Paulo nos desafia a não fazermos nada por ambição egoísta ou vaidade, mas para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E o ponto de referência que ele usa é a humildade do próprio Jesus, que, embora sendo Deus, se humilhou, tomando forma humana e morrendo na cruz pelos nossos erros e pelas nossas falhas. E Jesus foi exaltado à mais alta posição. Que esse entendimento, de fato, transforme as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. Que possamos ser agradáveis em todos os nossos relacionamentos, refletindo assim o caráter de Jesus. Um simples bom dia, por favor e obrigado pode impactar a vida e mudar o dia de alguém. Seja um agente do reino de Deus, trazendo alegria, consolo e conforto para aqueles com quem você convive. Que Deus te abençoe e te use onde Ele tem te colocado. Muito obrigada por sua companhia neste programa, que é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós queremos orar por você. Mande um e-mail para orepormim@ipb.org.br com seu pedido de oração e oraremos em seu favor. E quero reforçar, que o nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil e muitas pessoas como você têm sido alcançadas pelo amor de Deus. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse o nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo o seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, neste mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá! Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.